A graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida dos irmãos. Quero fazer uma rápida reflexão com os irmãos. O livro de Hebreus, capítulo 10, diz que o Velho Testamento ele é como um tipo de sombra do Novo Testamento. É importante sempre entendermos que tudo na Bíblia, tudo no Velho Testamento sempre aponta para Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Nós sabemos que na fundação do mundo Adão pecou e um animal foi morto para que se fizesse roupas para Adão e para Eva. Se nós olharmos, por exemplo, quando serpentes malignas, serpentes terríveis, estavam matando o povo de Israel, a ordem de Deus foi para que Moisés erguesse uma serpente de bronze bem alto e todo aquele que fosse picado, envenenado pela serpente, então pudesse levantar os olhos e olhar para aquela serpente lá no alto. Quem olhasse recebia a cura na mesma hora. No Novo Testamento, a palavra do Senhor diz que assim como a serpente foi levantada lá no deserto, assim também é importante o Filho do Homem ser levantado. Aí você percebe que Jesus esse levantado é na cruz, pendurado na cruz. E aí todas as vezes que as pessoas pecam, por exemplo, são envenenadas pelo veneno do pecado que vem da serpente, que aponta para o diabo, elas olham para Cristo na cruz e lembram que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e recebem então a justificação pela fé. Então tudo na Bíblia, nós poderíamos usar que inúmeros exemplos sempre apontam para Cristo. Com relação à Páscoa, a Páscoa ela se deu início com o povo de Israel, quando num evento das 10 pragas, a 10ª praga viria então uma praga terrível que mataria todo o primogênito. Eu não consigo entrar em detalhe com os irmãos, mas aquele que comesse o cordeiro aponta para quem, irmãos? Jesus. Esse que comesse o cordeiro, tivesse algumas coisas mais que teriam que ser feitas nas casas, passar o sangue nos umbrais, tinha forma de comer o cordeiro, o tipo de cordeiro, então esses seriam poupados da morte. Nós sabemos que a Páscoa, então, ela aponta para Cristo. Poderia fazer um estudo com os irmãos e detalhar com relação a isso todos os passos a passos do Velho Testamento e também com relação aos passos a passos que levaram Jesus até a cruz, e nós veríamos o quanto isso é perfeito. Então a Páscoa sempre aponta para Cristo. O Cordeiro, na verdade, o apóstolo Paulo chama de o Cordeiro Pascal, que Jesus é o nosso Cordeiro, então, sacrificado por nós na cruz. Então é importante sempre refletirmos com relação à Páscoa. A Páscoa não é coelho, a Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é ovos, e é importante ensinarmos as nossas crianças desde sempre. Porém, essa data para nós não somos católicos, mas os católicos preservam mais questões de datas, Mas existem algumas datas que nós também preservamos e essa é uma delas. Talvez o mais correto seríamos dizer a sexta-feira da Páscoa e o domingo da ressurreição. Em Apocalipse 1 e 10, o João fala sobre isso, o apóstolo João fala sobre isso, o domingo da ressurreição, porque aponta então para a ressurreição de Cristo. Cristo ressurgindo, renascendo dos mortos após ter morrido no nosso lugar. É muito importante sempre ensinarmos para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos irmãos, a importância de entendermos com relação à tipologia e à simbologia dessa data que para nós é importante, mas não tem nada a ver com coelhinho, isso é marketing de mercado, ok? E alguma outra coisa, mas a Páscoa é Cristo morrendo pelos meus e pelos seus pecados. Então nós devemos celebrar a Páscoa, vamos assim dizer, todos os dias. É claro que essa data talvez mais importante para nós refletirmos com relação a isso. Nós ministraremos uma palavra com relação a isso hoje, ok? Às 19 horas online, por algumas ferramentas, aí não sei ainda se vai ser pelo YouTube, Facebook, vamos falar daqui a pouco para os irmãos, mas é importante você saber
que uma feliz Páscoa é a compreensão correta da verdade das Escrituras, que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Porém, ressuscitou, ressurgiu dos mortos, reviveu, para que eu e você também pudéssemos receber a vida dele agora pela fé. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe nessa data, que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ter compreensão clara daquilo que Cristo fez por você e pela sua família. Então, que Deus te abençoe nesse domingo da ressurreição. Tenha pelo menos aí algum momento de reflexão nesse dia, que não é simplesmente para você festar, comer carne, ou chocolate, alguma coisa do tipo, mas para que tenhamos uma reflexão com relação a tudo isso. Jesus morreu, mas ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então, viva por ele e para ele também. Amém, queridos? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aqui um grande abraço do pastor John Wesley.